Olá, é com a graça de Deus que nós começamos mais um estudo bíblico do Apocalipse. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, nós estamos no capítulo 6 do Apocalipse. No estudo anterior nós falamos do Apocalipse 6 e agora nós vamos fazer um respaldo do Apocalipse 6. Irmãos, o profeta fala que o arrebatamento da noiva de Jesus Cristo, ela acontece no Apocalipse 4. O Apocalipse 4 ali acontece o arrebatamento, tal que João, ele vê, nós vamos dar uma voltada aqui. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta ao céu. A primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Veja, Jesus fala para João, sobe aqui. E logo foi arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja, um Deus apenas. Só existe um trono no céu, então só existe um Deus, não existe três deuses. E o que estava sentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono. E aqui, estava sentado os 24 anciãos, e nós vamos mostrar aqui que a noiva já estava lá. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado e sobre o trono, e adoravam que vive para todo sempre, e lançavam as coroas de ouro. Digno é de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas, foram criadas. Não é isso que eu queria. Então o arrebatamento começa no Apocalipse 4. Mas aqui no Apocalipse 5, nós vamos mostrar para vocês aqui que o arrebatamento, as pessoas já estavam lá. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, que eram os 24 anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Aqui era a noiva. Aqui o arrebatamento já tinha acontecido. E esse povo já estava lá. No próprio Apocalipse 4, esse povo já estava lá. Aqui fala no Apocalipse 5, mas aqui eles já estavam lá. Até que o arrebatamento aconteceu. Aqui, E logo foi arrebatado em espírito. Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, aqui o arrebatamento já tinha acontecido, tanto que os 24 anciãos estavam lá. Os 24 anciãos prostrados diante do trono, e ele estava coroado. E sobre o trono, e adorava os que vivem para todo sempre, lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Veja, e ele jogando as suas coroas ali aos pés de Jesus e dizendo: Senhor é digno de receber toda a honra, porque tu criaste todas as coisas. Se Jesus criou todas as coisas, então,
Então Jesus é Deus. Então não existe três deuses, e sim um Deus. Aqui está uma outra prova cabível. O Apocalipse, ele revela a Bíblia inteira, ele revela a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai no íntimo de Jesus Cristo. É o livro mais profundo, íntimo. Não tem um livro mais íntimo do que o Apocalipse. Mostra claramente, Jesus se revela a João. Ele se mostra tudo aquilo que ele tem a João. Por isso que João era o apóstolo mais espiritual. E ele ficou com o evangelho mais espiritual de todos. Pode notar que o livro de João, as cartas de João, é o livro mais espiritual que tem. Então, aqui no Apocalipse 6, aqui, ó, isso que o Apocalipse 6 mostra é para os judeus. A noiva vai para o arrebatamento, são arrebatados. Aqueles que ficaram para trás, o resto dos gentios, têm que dar as suas vidas por amor de Jesus Cristo. Então vão morrer matados. Os gentios que não subiram no arrebatamento, então eles têm que morrer matado, ter a sua salvação derramando o seu sangue. Eles não aceitam adorar a besta. E então Jesus para de trabalhar com os gentios a partir do momento do arrebatamento. E Jesus começa a trabalhar com os judeus através de Moisés e Elias, Apocalipse 11, as duas testemunhas. Então isso que acontece aqui acontece com os judeus. Aqui o profeta diz assim, no parágrafo 270, dessa mensagem da revelação do sexto selo. Essa mensagem aqui foi pregada no dia 23 de março de 1963 em Jeffersonville, Indiana, USA. É o sexto selo. O anjo do Senhor, todos os dias, ele revelava partes da mensagem. E cada dia o profeta ia pregando uma parte, um pedaço. Todos os dias o anjo ia ao quarto dele e falava todo o simbologia do Apocalipse, toda a revelação. Ele fala que agora vamos lembrar algo aqui. Esses grandes acontecimentos na natureza já ocorreram antes do verso 12 aqui. Veja, o sol tornou-se negro como saco de silício. Agora comparem isso. Agora recordem, isso não acontece com os gentios. É Israel. Deus não trabalha com gentil e judeu ao mesmo tempo. Quando Jesus Cristo veio, vocês podem notar que ele não pregou para nenhum gentil, ele pregou só para judeus. E ele disse a Pedro, Pedro, ide, pregai no caminho, pregai para as pessoas de Israel, porque para os gentios viria o apóstolo São Paulo, pregaria para nós gentios. Então, as escrituras para nós, o nosso profeta, biblicamente escrito, foi o apóstolo São Paulo. Antes do apóstolo São Paulo ali, todas as pregações foram para os judeus. Deixe-me lhe mostrar agora recordem. Eu disse que é chamada dos 144 mil, vem? Este tempo agora é quando a tribulação fará isso. E isso está mostrando o que acontece nesta tribulação. Agora vamos voltar em Êxodo 10, 21 e 23. E observe aqui quando. Êxodo é quando naturalmente Israel estava saindo, seria tirado. Êxodo capítulo 10, versículos do 21 ao 23. Eu fico tão agitado que grito quando eu anoto essas observações, que às vezes eu até mesmo misturo, correto? Êxodo 10, verso 21 e 23, bem aqui. Vamos nós, 21 e 23. Então disse o Senhor a Moisés, estende a sua mão para o céu,
e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por 3 dias. Vem, não viu um outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Observe exatamente agora, vejam aqui. O sol tornou-se negro como um saco de silício. Vejam, a mesma coisa. Estes acontecimentos da natureza, o que foi isso? O que? Quando a natureza reage assim, tem sido Deus chamando Israel. Vem, Deus está chamando Israel. Agora, o saco se tornou negro como agora Deus estava quase para libertar Israel ali. Correto? Tirá-lo da mão do seu inimigo, que naquela época era o Egito. Agora aqui ele o está tirando das mãos de Roma, onde eles fizeram seu pacto. A mesma coisa acontece, essas são as pragas. O tempo quando essas pragas cairão. E mais à frente aqui, e naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Veja, estes são os judeus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Agora compare isso exatamente com o que Jesus disse em Mateus 24. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que se tomaram nação. Veja no 6º selo, vejam a mesma coisa, um tempo de angústia. Observe, desde que houve nação até aquele tempo, e naquele tempo teu povo. E nessa 70ª, a parte final dos 7 anos, livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E aqui o profeta também fala, é aberto o 6º selo, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Escuridão, trevas, Egito, escuridão, trevas, e também Deus libertando Jesus na cruz, pouco antes de fazê-lo a ressurreição. Primeiro é escuridão, o sol se pôs no meio do dia, e as estrelas não brilharam 2 dias depois, e eles levantariam com poderoso triunfo. Depois que o sol e a lua e as estrelas e tudo mais no Egito, tudo isso aconteceu, ele libertou Israel para a terra prometida. Aqui está, no período da tribulação. E aqui estão aqueles profetas, os quais têm o controle da palavra que Deus lhes dá. Eles só podem falar quando Deus lhes dá a palavra. Então, muitas pessoas entram em contradição com a Bíblia Sagrada, porque eles não separam o trabalho que Deus faz com os judeus e o trabalho que Deus faz com os gentios. Então, aqui no Apocalipse 6, no Apocalipse 5 para frente, Deus está trabalhando com os judeus. Deus está trabalhando com os judeus. E do Apocalipse 4 para trás, até em Atos ali com o apóstolo São Paulo, Deus trabalha com os gentios. Então Deus trabalha mais com os judeus do que com os gentios. O Antigo Testamento, Deus trabalhou com quem? Com os judeus. Depois veio o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, 1 João, 2 João, 1 Pedro, tudo ali trabalhando com os judeus. E o apóstolo São Paulo vem e trabalha com os gentios. O apóstolo São Paulo começa a viajar pelo mundo, pregou em Roma,
o apóstolo São Paulo. Então ele pregou em Israel, ele pregou em vários lugares. O apóstolo São Paulo teve a comissão para pregar para os gentios. E a noiva volta no Apocalipse 19 com seu Senhor para julgamento. A noiva parte no Apocalipse 4 e volta no Apocalipse 19. Então muitas pessoas pegam ali Mateus, Marcos, Lucas e João e entram em contradição, porque ali está falando para o povo judeu. Quando os apóstolos fazem a pergunta para Jesus, quando serão estas coisas? Vocês podem observar que Jesus estava conversando com quem? Com o gentil ou com o judeu? Jesus estava conversando com o judeu. Era no tempo do judeu. Então isso vai acontecer depois do arrebatamento. O Senhor Jesus Cristo trabalha com os judeus depois do arrebatamento. Ele trabalha com os judeus antes no Antigo Testamento, com o capítulo de São Mateus, com o livro de São Mateus, São Marcos, São João, tudo ali é com judeus, tudo ali é com judeus. Do apóstolo São Paulo para frente é que é com os gentios. Então o apóstolo São Paulo é um mensageiro para os gentios. Os outros são mensageiros para o povo judeu. Então também eu tenho um vídeo aí que fala sobre as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel que Daniel cita ali quando Deus trabalhou com o povo judeu. Trabalhou com o povo judeu as 70 semanas e a última semana, cada semana tem 7 anos, 7 vezes 7, 49. Então Deus ali trabalha com os judeus e a última semana, Jesus começou a pregar nos últimos 7 anos que ele teria que tratar com os judeus ali. Então esses 7 anos que restaram, Jesus Cristo pregou 3 anos e meio. Nesses últimos 7 anos, que foi a última semana. E essa semana ela foi cortada ao meio. Jesus pregou 3 anos e meio. E restou mais 3 anos e meio para que Jesus Cristo pudesse tratar com os judeus. E esses 3 anos e meio que restaram, vai ser com a pregação de Moisés e Elias. Em Apocalipse 11, Moisés e Elias pregarão mais 3 anos e meio para os judeus. 3 anos e meio que Jesus cumpriu, pregando o evangelho. E mais 3 anos e meio que ainda vão se cumprir com Moisés e Elias. 3 anos e meio com 3 anos e meio dá 7 anos. Dá uma semana. No meio da semana, no meio desta semana, no meio de 3 anos e meio, 3 anos e meio, Deus colocou as 7 eras da igreja para tratar com os gentios. E começando com o apóstolo São Paulo ali, tratando com os gentios. Aí veio o apóstolo São Paulo, Paulo Ireneu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e William Branham, que são os 7 mensageiros enviados para os gentios. Então esses 7 mensageiros são enviados para os gentios, são os únicos 7 mensageiros enviados para os gentios, e ali começa a igreja. A igreja começa com o apóstolo São Paulo para nós gentios. Então só existiam 7 igrejas para nós gentios, só existe 7. Não tem mais de 7 igrejas para os gentios. Para os judeus são templos, não igreja. Vocês podem observar que para os judeus era templo, não igreja. Então o templo ali foi rasgado de alto a baixo, mostrando que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. E depois que os gentios partirem para o arrebatamento, os gentios partem para o arrebatamento, os judeus começam a erguer o templo de Salomão para receber o Messias, porque eles pensam que o Messias, eles não sabem que o Messias já veio. Eles foram cegados.
Eles foram cegados para que a graça passasse para nós, para que nós tivéssemos acesso à graça. Então o templo rasgou de alto a baixo e aquele muro da lamentação ali do outro lado ali tem um pedaço que pertence aos judeus. Os judeus tomarão conta daquele outro pedaço ali que pertence aos judeus e o templo tem que ser construído no rumo certo, não pode ser nem 1 centímetro para cá e nem 1 centímetro para lá. E eles tomam aquele pedaço, aquele muro vai abaixo, isso é depois do arrebatamento, porque Jesus não trabalha com gentil e judeu ao mesmo tempo. Jesus parou de trabalhar com os judeus. Os judeus estão parados, Jesus não está trabalhando com os judeus. Enquanto não acontecer o arrebatamento, Jesus não volta a trabalhar com os judeus. Então aqui é um Romanos 11, verso 25, está escrito assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Israel está endurecido, eles estão cegados, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é a plenitude? O arrebatamento tem acontecido. E assim todo Israel será salvo. Qual Israel? Todo Israel será salvo? 144 mil. Porque a Bíblia diz, nem todo Israel é Israel. Então, os eleitos partem primeiro, a plenitude acontece dos gentios, o arrebatamento acontece, aí Moisés e Elias descem lá e começam a trabalhar com os judeus, porque Jesus não trabalha com dois povos ao mesmo tempo. Com os gentios ele trabalha com um indivíduo, com Israel ele trabalha como nação. E aqui em São Lucas 21, veja aqui, ó. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, aqui está falando para o povo judeu. São Lucas, aqui é para o povo judeu. São Lucas, São Marcos, São João. Para os gentios é Atos dos Apóstolos para frente. Muitas pessoas entram em contradição por causa disso. Aqui Jesus está falando com o judeu. Cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete, até que o arrebatamento acontece. Não vai haver paz entre aquele povo lá. Não vai haver paz lá enquanto Jesus Cristo não colocar os dois pés em cima dessa terra, irmãos. Aquele povo guerreará enquanto Jesus Cristo não colocar os pés nessa terra, não haverá paz para judeus e muçulmanos. Então, nós vamos parar por aqui. É só um respaldozinho amanhã e depois nós vamos para o Apocalipse 7. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Deixe o seu like. Passe este vídeo para frente para alguém que esteja necessitado e analise as escrituras e veja se o que eu estou falando é a verdade. Se o que eu estou falando é verdade de Deus, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.